Amanda. Ministro, eu queria insistir nessa pergunta porque me parece importante. Eu lembro exatamente do momento em que eu soube da sua saída, até estava num outro programa, e veio como uma surpresa, porque o presidente Bolsonaro havia elogiado o senhor, a sua gestão, acho que no dia anterior, se não me engano. Eu queria me aprofundar um pouco nesse contexto, né, da sua saída. Então, por um lado, a gente tem uma pressão internacional muito forte de críticas à política ambiental do presidente Bolsonaro e, de outro, avanço de investigações, inclusive com uma operação da PF poucas semanas antes. O senhor foi um dos alvos e outras pessoas também no Ministério do Ambiente. Eles investigam justamente isso que o Lacombe falou, uma das investigações, né, sobre o suposto favorecimento a madeireiros nessa exportação de madeira ilegal. Inclusive, a denúncia, o alerta veio dos Estados Unidos. Eu queria saber se, em que medida esses fatos influenciaram a sua decisão de deixar o Ministério? Esses processos, essas investigações, melhor dizendo, foram para a primeira instância, se isso o favorece, se isso pesou na sua decisão? Bom, primeiro uma correção importante. O próprio embaixador dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos jamais, dito pelo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, os Estados Unidos jamais acusou a mim ou os membros do governo, do Ministério do Meio Ambiente, de participar de esquema de corrupção ou de contrabando de madeira. Isso foi a imprensa que criou essa narrativa a partir de uma carta de um funcionário do sistema de cuidados ambientais americanos, o Fish Department, né? Nature, Fish and Land Department. Que é o equivalente ao quê? Ao IBAMA? Que seria o IBAMA americano. Em que ele nota ou reflete, né, de que cargas de madeira que chegaram nos Estados Unidos apresentam, ou podem apresentar, e ele fez uma investigação junto com empresas europeias, etc., irregularidades. Isso não tem nada a ver com dizer que o governo brasileiro, ministro ou funcionários do governo, estão envolvidos em coisa nenhuma. Ele nunca disse isso. Isso foi uma mentira criada por algumas reportagens. Os Estados Unidos denunciou o esquema. Não denunciou o esquema coisa nenhuma. Ele disse que, de fato, tinham cargas de uma empresa privada, que não tem nada a ver com o governo, ou algumas empresas privadas, que podem ter irregularidades ou que têm irregularidades. Não tem nada a ver com o governo isso. Segundo, essa acusação de que nós fizemos favorecimento de madeireiro, contrabando de madeira, é ridícula. Não tem outra palavra para dizer isso que não seja essa, ridícula. Tanto que quando você pergunta, fortes indícios, quais são os indícios? Nenhum foi apresentado. Há movimentações financeiras, nenhuma foi apresentada, nada foi apresentado. O ministro Zero. Alexandre de Moraes apresentou nessas movimentações atípicas no escritório de advocacia do qual o senhor é sócio, Sabe de milhões o que é a de reais. movimentação atípica que consta ali? Eu fiz uma aplicação na Bolsa num dia e desapliquei 4 dias depois. Aplicação de Bolsa. Isso é ridículo. Você ter uma movimentação de Bolsa de Valores do meu próprio recurso, na minha conta bancária, dizendo, não tem. Tanto que eu perguntei, qual é a movimentação? Não tem. Aliás, nem minha, nem de ninguém. O coitado de um funcionário do IBAMA, que disseram que tinha movimentação suspeita, ele bateu o carro e recebeu o seguro do automóvel. Aí ele tinha lá um crédito na conta dele da empresa de seguro, R$40 mil. Aí virou a movimentação suspeita. Não tem movimentação suspeita de ninguém. É conversa mole isso aí. O que é isso? Isso é o aparelhamento do Estado que, infelizmente, chegou em vários ambientes, né? Vários ambientes, e chegou também em algumas instâncias, infelizmente, da Polícia Federal. Porque os 2 inquéritos que geraram essa polêmica toda, um, que é aquele onde diz que eu fui ao Pará para ajudar Madeiro, é ridículo. Tanto é ridículo que não teve uma diligência até hoje. O segundo, que diz que o IBAMA, o presidente do IBAMA, tomou uma decisão, que é o segundo inquérito, que é esse que você se referiu agora, que diz que o presidente do IBAMA tomou uma decisão equivocada tecnicamente para favorecer, não tem decisão equivocada nenhuma, essa decisão já era para ser tomada, está lá nos documentos do IBAMA, há mais de 4 anos. Mas houve uma flexibilização dessas regras, né, para exportação de madeira, quer dizer, retirou-se um documento específico. Cuidado com as palavras. Ali, a discussão, eu não conheço o assunto, eu fui saber do assunto na imprensa, quer dizer, o sujeito enfiou meu nome lá no meio para tentar criar um fato político, porque a decisão técnica do presidente do IBAMA, e que tudo indica que está correta, ela não teve nada a ver comigo. Ele tomou, do ponto de vista técnico, dentro do IBAMA, em razão de uma discussão técnica que já vem de 2017. Desde 2017, os funcionários do IBAMA já reconhecem que é uma norma de 2011, não deveria estar mais sendo aplicada e não é mais aplicada na prática. O que fez o presidente do IBAMA? Simplesmente reconheceu uma situação de fato dizendo a instrução normativa número tal, que eu não sei qual é, não está sendo mais aplicada. Ela não é mais aplicável, porque ela é anterior ao Código Florestal
e hoje em dia, em razão das regras do Código Florestal, essa norma se tornou obsoleta. Aliás, lembro aqui um detalhe, o delegado Saraiva, que fez essa denúncia contra mim num primeiro caso, quando perguntado no Roda Viva sobre o segundo caso, que é esse da Madeira, ele foi perguntado por um jornalista André Borges do Estadão. Delegado, o senhor concorda com a alteração da regra feita pelo presidente do IBAMA? O delegado falou assim, concordo. A regra alterada pelo presidente do IBAMA está correta e não tem malefício nenhum. Delegado da Polícia Federal. Então veja só o escarcéu que se criou em cima do nada, do nada. Então essa é uma realidade que precisa ser dita. Você vê, você faz uma operação, cria uma narrativa, apresenta isso ao judiciário como se fosse algo cheio de nuances e coisas, quando você espreme ali não fica nada. Mas isso fez deixar o Ministério, Não né? foi isso que me fez deixar o Ministério. O que me fez deixar o Ministério, eu vou dizer isso bem claramente, eu cansei de lutar contra aquilo que nós sabemos, quer dizer, a manipulação das informações na imprensa, a manipulação da opinião pública dentro e fora do Brasil, uma pressão enorme em cima de todo mundo que tenta discutir coisas que são vedadas pelo politicamente correto, vedadas pelo patrulhamento ideológico. Chega uma hora que você cansa. Você fala, eu estou longe da minha casa, eu sou um paulista, estava em Brasília há 2 anos e meio. Estou longe da minha casa, longe dos meus filhos, longe da minha família, longe dos meus amigos. É uma hora que você fala assim, cansei, passo o bastão para o próximo.